Boa noite, professor. Boa noite, João Vitor. Tudo beleza? Tudo sim. Certo. Então vamos lá para a gente não perder mais tempo, né? João, na última aula nós trabalhamos, deixa eu colocar aqui disponível para você. Essas telas aqui, cá, cá. Mas os teus colegas parece que estão meio desistindo, né? É só dessa disciplina? Tem falado com teus colegas? Não, professor. Na verdade, nem conheço quase nenhum assim. Eu acho que só eu de computação, né? Certo. Até que o Fernando fazia também o ângulo antigo. Ele chegou até aí na apresentação, nas aulas presenciais. Ele foi em uma ou duas, mas, enfim. Então a gente começou a falar na última aula. Por que não está pulando? Travou. Lá no grupo ninguém visualizou sua mensagem? Rapaz, eu só coloquei e não vi, não procurei saber se alguém visualizou. Mas de qualquer forma tá lá no portal o link, né? Então ninguém pode dizer que não está sabendo, porque acho que eu coloquei até o link do WhatsApp também. É, tá lá no grupo também. É, para depois o pessoal dizer, não sabia, não tive como entrar em contato, né? Que o WhatsApp a gente sabe que todo mundo tem. Então é uma forma bastante bacana de trabalhar. E, professor, só uma dúvida, se eu acho que a gente vai permanecer essas aulas online até final de semestre. Com certeza. O semestre está para acabar, João. Falta só praticamente mais um mês. É, tá para acabar. Certamente. Professor, e o senhor já tem alguma, assim, os alunos que vão, no caso, fazer TCC para entregar para defender, acho que Sim, eles ainda não entraram em consenso em alguma coisa? Não. provavelmente, se tiver apresentação, vai ser uma apresentação online, Ah, tá. né? É. Porque se não tem como fazer presencial, faz online, se é que vão fazer. Porque tem alguns casos que eles podem até, de fato, abrir mão, entendeu? Vai É, depender porque o curso da ciência da computação, no caso, foi um semestre aí que voltou, né, a defender até. sim. Só tentando abrir aqui falar aqui essa janela que ela não está saindo. Não está aparecendo aqui para mim o controle dela. Slides, e apresentações.
Tá. Pronto. Então, João, eu vou fazer uma rápida retrospectiva para a gente poder... essa aula ela é blended, né? Então a gente tem que correr bastante para poder conseguir aí absorver a maior quantidade de informação possível. Tu estava na última aula, quando a gente falou sobre a gestão do tempo? Estava, a gente fez até um exemplo lá, cada um construiu um diagrama, se eu não me engano. Isso. Aí a gente chegou a fazer um diagrama de redes. Isso. Foi. Reparam bem, né? Isso. Mais ou menos por aqui. Foi. Então, só para poder recapitular, o que a gente está fazendo? Tentando gerenciar, João, o tempo de um projeto. Como é que a gente vai gerenciar o tempo do projeto? A gente vai ter que sempre estar dividindo as atividades. Primeiro pegando as atividades macro e dividindo essas atividades em atividades maiores. Essas atividades macros, a gente também chama elas de marcos, né? Marcos. Atingimos mais um marco no projeto, ou seja, atingimos uma situação de relevância, né, para o projeto. Então essa situação, essa divisão, a gente viu numa das aulas passadas que a gente faz na estrutura analítica do projeto, o EAP. Beleza, então baseado no EAP, a gente tem uma série de atividades que o sistema ou que o nosso projeto, para ser mais propriamente dito, o nosso projeto está dividido. Então a gente pega essas atividades e a gente começa a organizar elas, agregando mais informações a essas atividades. Digamos que a gente vai fazer um churrasco, né? Lá no EAP, eu lembro que fala alguma coisa sobre churrasco. E aí a gente começa a listar todas as atividades que precisam ser feitas no churrasco. Uma das estratégias para controlar o tempo é descrever qual é o tempo ótimo, o tempo médio e o tempo péssimo, por meio desse quadro bem aqui. E aí a gente pega essas atividades e coloca quais são os seus tempos dentro de uma expectativa ótima, mediana e péssima. A partir daí, desse quadro, a gente consegue fazer uma estimação de duração das atividades. E para isso a gente tem um cálculo, que a gente chama de cálculo de PERT. O que é o cálculo de PERT? O cálculo de PERT é para a gente poder conseguir chegar a uma estimativa mais eficiente de todas as atividades do projeto. Para que a gente vai fazer isso? A gente faz isso para poder ir somando todas as atividades e a gente poder entregar para o nosso cliente e dizer assim, olha, o nosso projeto ele vai demorar tantos dias, tantos meses ou tantos anos para poder ser construído. Isso, quando a gente faz isso, a gente consegue, por exemplo, se o cliente vier questionar você sobre, mas é muito tempo. Aí tu diz, não, olha, não é muito tempo, eu vou lhe mostrar por que não é muito tempo. Aí tu abre esse leque de informações para ele e demonstra, olha, tá bem aqui, ó, eu preciso fazer essa atividade, essa atividade aqui não tem como fazer no tempo menor do que esse. Isso aqui foi feito um cálculo, que aí é o cálculo de peixe, para a gente poder chegar a esse tempo esse tempo estimado do qual a gente vai utilizar para poder falar para o nosso cliente, né, que o projeto vai demorar baseado nesse tempo estimado. Então, esse tempo estimado, isso é uma técnica que foi desenvolvida já na época da Segunda Guerra Mundial, para a gente poder visualizar, vislumbrar um período, uma quantidade de tempo ideal para desenvolver qualquer tipo de atividade. Para isso, a gente precisa desses três tempos, né, que é o TO, o TM e o TP. Tempo ótimo, tempo médio e tempo péssimo, né, das atividades. E aí você pega esse... Você pega esses tempos, certo? E coloca justamente nessa fórmula,
que é TE igual a TO mais 4 vezes TM mais TP sobre 6. E aí você substitui lá aqueles tempos nessa fórmula, carrega essa fórmula com os valores de cada um daquelas informações de tempo médio, péssimo e ótimo. E a partir daí a gente tem o resultado do TE. Então, essa técnica da PERT ela é utilizada justamente para poder fazer essa estimativa de tempo para as atividades. O PERT ele é um acrônimo de Program Evaluation and Review Technique, né, que significa que ela é baseada na estimativa desses 3 tempos: médio, ótimo e péssimo. A partir delas, a gente utiliza um cálculo e esse cálculo nos dá, de forma científica, um resultado mais interessante. Então, as estimativas de duração elas são fornecidas normalmente por pessoas de um determinado grupo. E esse grupo normalmente são especialistas. Nessa atividade, por exemplo, aqui, na atividade subir colunas, se tu nunca fez essa atividade, tu vai precisar de um especialista para poder te dar esses tempos. E tu vai precisar também de informações sobre os recursos. Tu nunca montou uma laje, então tu vai ter que chamar alguém que já tenha feito a montagem de laje para poder te dar esses 3 tempos. E aí, a partir desses 3 tempos definidos, a gente consegue chegar a esse resultado desse TE. Beleza? Conseguiu relembrar do que a gente está falando, Sim, João? sempre. Beleza. Então, a partir daí, se a gente já tem um tempo, a duração, o TE de cada atividade, a estimativa de cada atividade, que vai ficar aqui nessa coluna, a gente começa, acho que até isso aqui eu também falei na aula passada, a gente começa a dizer quais são as atividades predecessoras. O que é uma atividade predecessora? É aquela atividade que ela precisa, obrigatoriamente, ela precisa ter uma execução de uma outra atividade anterior para essa poder ser executada. Por exemplo, a gente não pode executar a ação de construir uma parede sem antes construir o alicerce. E a gente não pode construir o telhado sem antes construir as paredes. Então, as atividades predecessoras, a organização das atividades predecessoras é uma estratégia para a gente poder saber quem vem antes de quem vem depois de quem. Então, a gente coloca a atividade, dá uma referência para ela, chama de um nome qualquer, que é A, B, C, D, mas poderia ser 1, 2, 3, 4, ou assim por diante. E aí, do lado, a gente coloca quem a precede. B, aqui nessa linha, está dizendo que B só pode ser executado depois que A for executado. E a execução de B vai demorar 10 minutos, 10 dias, 10 horas, 10 segundos, vai depender daquilo o tempo que você está utilizando. E, por exemplo, a F só pode ser executado depois que a E foi executada, porque a letra E, a atividade E, ela é predecessora da atividade F. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Beleza. Então, existem alguns casos, agora que a gente está fazendo, eu estou lembrando do que foi que aconteceu no ano passado. A gente chegou até a fazer uma atividade de paralelas, né? Pedir para vocês fazerem. Então, isso por aqui a gente já passou, né? Foi, João? Já passou por aqui. Que eu pedi até para Foi. vocês fazerem um gráfico de atividades paralelas, vocês fizeram, aí, pessoal, vocês mostraram a filmagem. Beleza. Então, a gente deve ter chegado até CPM. Então, o que acontece? O que é o CPM? Depois que a gente cria esse diagrama, né, que cada ação ela vai ter um tempo, que a gente já sabe qual é o tempo, porque a gente já calculou, a gente já especificou qual é a ação, e a gente vai sair de uma situação para outra, formando justamente esse gráfico, que é o diagrama de setas. Essa organização dessas informações, elas nos leva a múltiplas análises. Uma das análises é o que a gente chama de calcular o caminho crítico, né? O caminho crítico também chamado de CPM, do inglês Critical
Path Method. O método do caminho crítico, ele é uma estratégia para a gente poder identificar qual o caminho mais complexo desse nosso diagrama, porque as atividades de um projeto, elas podem ter diversas atividades paralelas, mas tem uma atividade, tem um caminho entre todas essas atividades que ela é considerada crítica. O que é um caminho crítico? Um caminho crítico a gente vai entender como sendo aquele que não pode atrasar, aquele caminho em que ele leva em consideração o tempo mínimo que o projeto precisa ser executado. Se você executar você realizar um atraso em qualquer ação desse caminho, porque o caminho ele é feito por diversas ações, você vai estar atrasando o projeto como um todo. Por exemplo, aqui a gente tem 4 caminhos do início ao fim do projeto, né? Então, qual é o caminho crítico desses 4 caminhos que podem ser percorridos? É isso que a gente vai saber isso que a gente vai aprender a calcular agora no CPM, certo? Então, é um desdobramento complementar do diagrama de redes, baseado no CPM, que é o caminho crítico. No CPM não temos apenas informações sobre a duração de cada atividade, mas também sobre datas de mais cedo e mais tarde, que a gente vai já saber calcular, nas quais as atividades podem acontecer. A data mais cedo da atividade, TC, é a menor data em que a atividade deve acontecer, desde que as anteriores ocorram nas durações previstas. Então, na data mais cedo. Aí nós temos aqui, só para poder te apresentar o gráfico de forma mais eficiente, nós temos a atividade, que tu já conhece, né? Aqui já está o nome da atividade. Agora tem um númerozinho bem aqui, que é o tempo que essa atividade dura, que a gente acabou de aprender a calcular lá no TE, que é o tempo médio. Então, toda atividade, a gente vai descrever o tempo que ela vai durar, né? Todas elas, você pode perceber que entre parênteses e dentro do retângulo tem um número lá que vai representar o TE. Beleza. E esses outros números, professor, o que eles representam? Bem, esses números, eles representam o tempo. Digamos que aqui seja dias ou minutos. Então, o projeto começou lá em 1, aí chegou em 2, 3 minutos, aí chegou bem aqui 4. Então, quando chegou em 4, essa ação começou. Aí essa ação, ela demora quanto tempo para ser executada? 6. Então, é 4 mais 6. Quando ela começou, o tempo estava em 4 e ela demorou 6 minutos. Então, quando ela terminou em quanto? 10. Certo? Então, é isso que esses números representam. Esses números representam o início, o momento em que essa atividade começou em relação ao tempo, quanto tempo ela dura e o momento que ela terminou em relação ao tempo. Então, essa atividade aqui, ela começou no minuto 8. Ela demorou 12 minutos e quando ela terminou essa atividade, ela terminou com 20 minutos. E assim por diante. No caso, vai ser sempre a soma, né? De quando ela vai começar, a duração dela e o final lá, que é o total. Exatamente. No começo vai estar o momento em que ela começou e no final vai estar no momento que ela terminou, certo? E baseado nisso, a gente nem precisava desses números aqui, né? Nem precisava desse 12 aqui, por exemplo, porque a gente já ia saber que 20 menos 8 é 12, então a gente já sabia que esse 12, mas isso aqui é só para efeitos didáticos, né? Então, a gente pode reparar que nessa figura a gente tem a estimativa de tempo ótimo, né? Que também temos o tempo realista e o TP. Deixa eu ver se é isso. Beleza. Então, isso aqui é só para tu poder entender o tempo mais cedo, o gráfico. Agora eu vou explicar como é que ele funciona o tempo mais cedo. Para você calcular um tempo... Tu tem conseguido ler o livro, João? Tem tido tempo? Está meio aperreado de tempo? Como é que estão as coisas? Professor, não tive tanto tempo assim que eu estou estudando para o TCC, entre outras
disciplina também. Mas eu, semana passada, dei uma lida naquele assunto que a gente tava dando lá. Do passado. Mas eu já fiz as atividades lá do portal já. Tá fazendo. Foi ontem, se eu não me engano. E o desafio nota máxima, como é que tá? Também tô fazendo. Ontem eu tava fazendo mais 2 atividades. Semana passada eu fiz 3, porque vai liberando, né? Sim. Por lote, vai liberando. Mas eu tô fazendo. É importante porque esse tempo agora, eu tô com mais dificuldade porque o meu computador queimou a placa-mãe. E aí eu tô tentando ajeitar pra poder fazer as atividades. Mas eu peguei um ali emprestado pra me adiantar logo. Aí eu tô dividindo TCC e as atividades. TCC e atividade. Certo. O portal, ele funciona bem em relação ao funcionamento no celular também. Se tu tiver muita dificuldade em pegar um computador de volta para poder, ou colocar o computador para poder funcionar de forma adequada, tu pode tentar dessa forma, porque no celular ele também, das vezes que eu conversei com os alunos, eles me falavam que estava funcionando direitinho, viu? Tu já tentou fazer as atividades pelo celular? Não, pelo celular eu não tentei, mas eu tava vendo hoje aí eu fixei aqui pelo navegador, eu tô vendo se eu consigo por esses dias. Só arrumar aqui tentando, ainda agora, antes da aula começar, eu fiquei mexendo no formato de apresentação e acabei bagunçando aqui algum recurso que ele não está sincronizando. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, essa atividade. Deixa eu pegar aqui o mouse. Essa atividade carregar catalisador, certo, João? Ela depende, para poder ela ser executada, de 3 outras atividades, que é instalar dispositivo de carregamento, que termina na hora 10, limpar e reparar internos na torre, que termina na hora 20, regenerar catalisador, que termina na hora 18. Como é necessário que todas essas atividades predecessoras precisem, ou seja, elas precisam terminar para que essa daqui, de fato, se inicie, isso vai mostrar exatamente o momento mais cedo que a atividade carregar catalisador pode iniciar, que é a hora 20, certo? Então, para calcular as datas mais cedo de qualquer tipo de diagrama de precedência, que a gente mostra esses elementos, a gente sempre vai seguir da esquerda para a direita, ou seja, do início para o fim, somando as durações das atividades. E aí, quando houver 2 ou mais atividades que vão convergir para uma atividade sucessora, que essa daqui é a atividade sucessora dessas atividades, e essas atividades são as atividades predecessoras dessa atividade. Então, quando 2 ou mais atividades estiverem convergindo para essa atividade sucessora, a data mais cedo de início dessa atividade sucessora é a maior dentre as datas que nela convergem. Então, o final de cada uma delas aqui está mostrando o momento em que ela vai terminar. Então, quando existir vários caminhos e que esses caminhos convergirem para um, a gente tem que escolher o caminho que sempre vai ter o maior número, para a gente poder definir a data mais cedo, porque a gente define 2 coisas, a data mais cedo e a data mais tarde. A data mais cedo, que esse projeto vai terminar, então, que esse caminho vai ser levado justamente por meio desse limpar e reparar internos da torre, para depois carregar o catalisador da torre.
Eu vou falar agora o caminho mais tarde, para tu poder comparar uma situação com a outra, porque a gente só consegue entender o caminho mais cedo e o caminho mais tarde quando a gente olha os dois juntos. Mas eu vou explicar novamente, caso não tenha conseguido entender, eu volto para cá, para o caminho mais cedo. Tá, se o caminho mais cedo a gente começa da esquerda para a direita, o caminho mais tarde a gente começa da direita para a esquerda. Aqui é uma outra situação, né? A gente vai ver aqui que a atividade, nesse exemplo aqui, a atividade montar andaime interno, ela é predecessora, né? Ela vem antes de todas essas três atividades. Beleza. Como é necessário a gente concluir essa atividade aqui, montar andaime interno, antes de dar início a todas essas outras atividades, isso vai nos levar a ver que o momento mais tarde que a atividade montar o andaime interno pode terminar em 12, certo? O momento mais tarde vai ser em 12. Então, para calcular a data mais tarde de um determinado diagrama de precedência, a gente sempre vai seguir da direita para a esquerda. Mas, ao invés de somar, agora a gente vai subtrair as durações das atividades. E quando houver duas ou mais atividades, partindo da mesma atividade predecessora, né, partindo para a mesma ou partindo da mesma atividade predecessora, a data mais tarde de finalização dessa predecessora é a menor dentre as datas em que se diverge. Então, enquanto a data mais cedo é a menor, é a maior, essa daqui, para a gente descobrir a data mais tarde, a gente vai sempre procurar o menor momento. Ou seja, nós estamos aqui no momento 30, no momento 20 e no momento 18. Essas atividades, elas ocorreram, né? Isso aqui só acontece depois que a gente faz aquela atividade lá que a gente fez na aula passada, que é montar o diagrama. Depois que a gente montou o diagrama, colocou quanto que cada tempo vai durar, a gente consegue calcular esses caminhos, que é a data mais tarde, a data mais cedo e o caminho crítico. Então, montamos tudo, aí a gente vem de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, realizando os cálculos. Eu estou no momento 30, essa ação terminou 30 e ela demorou 18. Então, quando ela começou com 12. Essa daqui, ela terminou no momento 20, durou 6, mas antes disso ela terminou no momento 14. E essa daqui, de forma repetida, foi para o momento 16. Então, o momento mais curto, que aí, porque essas coisas podem nos confundir, né? Tarde, curto, longo, cedo, mas tu vai já entender por que que tem essa divergência por que que causa um pouco esse tipo de confusão. Então, digamos que o meu projeto, ele durou no máximo 30 minutos. Digamos que isso aqui sejam minutos. Então, qual é o momento mais tarde que ele pode durar? Para eu calcular isso, eu sempre tenho que levar em consideração o menor tempo que ele vai ser executado. Então, o menor tempo quer dizer que ele não pode durar mais do que isso. Deixa eu verificar aqui. Então, o diagrama do caminho crítico é oriundo do diagrama de precedência e combina as técnicas de CPM e PERT. O caminho crítico do projeto é aquele cuja sequência não contém folgas, ou seja, é o caminho mais longo do projeto. Por isso, caso alguma atividade que faz parte do caminho crítico atrase, o projeto como um todo também atrasa. Para calcular o caminho crítico, temos que somar as durações de todas as atividades em todos os caminhos. E o caminho que tiver a maior duração é o caminho crítico. Então, temos aqui um diagrama mais completo, né, para a gente poder saber qual é o caminho crítico. Como é que a gente vai calcular o caminho crítico? Primeiro, o que é o caminho crítico? Quando tu executa teu projeto, existe um tempo que esse tempo, nenhuma das atividades desse caminho vão poder atrasar.
Porque se um caminho desse atrasar, se alguma dessas atividades atrasar, ele vai atrasar todo o projeto. E aí, como é que a gente faz para poder calcular isso? A atividade A, ela tem aqui um tempo de 3, a atividade B tem um tempo de 1, e a atividade E, ela tem o T de 4, né? E a atividade G tem um tempo de 6. Então, nesse exemplo, os cálculos ficam mais ou menos assim. O primeiro caminho possível que a gente está vendo aqui é A, B, E, G, certo? Então, a soma total desses números vai dar 14, não é isso? 3, 4, 8, 14. Então, se eu for por esse caminho, eu vou ter um tempo de 14. Beleza? Tá. Qual o outro caminho que eu Beleza. posso? Qual o outro caminho que eu posso seguir? A, C, E, G. Então, esse caminho de A, C, E, G, a gente vai ter uma soma de 15. 3 mais 2, 5, mais 9, mais 4, 9, mais 6, 15. Então, beleza. Para o primeiro caminho a gente tem 14, para o segundo 15, agora vamos para o último caminho, que é a última possibilidade. Temos aí o A, D, F, G, certo? Esse caminho, ele vai somar um tempo de 17. 3, 6, 11, mais 6, 17. Então, após a gente calcular todos os caminhos possíveis, a gente pode ver que o caminho crítico é o ADFG. ADFG. Por quê? Porque esse caminho aqui, ele é o caminho mais tarde que o projeto, que aí a gente vai chamar de mais curto no caso, que o projeto vai poder ser executado. Se ele for executado mais do que isso, ou seja, se cada atividade dessa, se uma atividade dessa atrasar, dá problema. É diferente desse outro caminho aqui. Deixa eu tentar aqui riscar. Por exemplo, esse caminho aqui, que ele soma 15, né? Se eu executar essa atividade, depois passar para essa atividade e o tempo que eu estava estimando era 2 e aqui eu demorar 3 ao invés de 2, a soma vai ficar 16. Correto? Para mim não tem problema nenhum isso. Por quê? Porque existe outras atividades que somadas elas vão demorar 17. Então, eu tenho o que a gente chama de folga. Esses caminhos aqui, eles podem ser executados com uma determinada folga. Por quê? Porque a gente calculou que a soma das atividades mais longas vão acabar em 17, fazendo com que esse seja o nosso caminho crítico. A palavra crítica é por quê? Porque, olha, a gente pode atrasar a atividade B dentro de uma margem de erro, a gente pode atrasar a atividade C dentro de uma determinada margem de erro, pode atrasar a atividade E dentro de uma determinada margem de erro. Agora, se a gente atrasar a atividade G, aqui não vai ser mais 6, por exemplo. Se for 7, aí a gente está aumentando o nosso tempo do projeto de 17 dias ou 17 horas para 18 horas. Se isso acontece aqui, no E, não tem problema. Se isso acontece no B, não tem problema. Se isso acontece no C, não tem problema. Porque está dentro de uma margem de folga. Então, isso é gestão do tempo. É você enumerar todas as atividades,
dar uma estimativa de tempo para essas atividades, organizar as atividades predecessoras para chegar nesse gráfico, para a partir daí a gente chegar naquilo que a gente chama de caminho crítico. Então, o caminho crítico, que na verdade vai ser o caminho crítico, ele vai ser o mesmo tempo de maior duração, que a gente viu ainda agora, que é justamente a data mais tarde, ela nos ajuda a controlar o projeto de forma mais eficiente. Não sei se tu conseguiu entender a importância disso, João, de a gente ordenar o tempo dessa forma. Entendi. No caso aí, o caminho crítico é o caminho mais longo, né? No caso, assim, pode-se dizer. É o caminho mais importante em que a gente não pode atrasar. Por que a gente calcula o caminho crítico? Porque a gente não pode, de forma alguma, atrasar nenhuma dessas atividades. Se a gente atrasar uma dessas atividades aqui, da A, D, F, G, o nosso projeto como um todo vai atrasar. Essas outras atividades aqui, a gente pode atrasar elas dentro de uma margem. Por exemplo, aqui, para o caminho A, B, E, G, a gente viu que ele terminou em 14. Então, qual é a minha folga? A minha folga é 3. Por que a minha folga é 3? Porque o caminho crítico ele é 17. Então, 14 para 17, 3. Então, eu tenho 3 unidades aqui do tempo, que pode ser dias, horas, semanas, meses, que eu posso atrasar em qualquer uma dessas atividades aqui, dessas 3 atividades de folga. Só não posso atrasar elas aqui. Por que eu não posso atrasar aqui? Vamos lá. Vou te mostrar a diferença via prática, por que eu posso atrasar em uma e não posso atrasar em outra. Se eu colocar aqui, a gente viu que o primeiro, vou colocar aqui o primeiro caminho. O nosso primeiro caminho a gente viu que foram 14 dias. O segundo caminho foi... Professor, eu acho que tem gente falando lá no grupo, ó. Deixa eu ver aqui. Ele tá clicando o link errado. Era eu, professor, já consegui já. Tava clicando no local errado, né, Júnior? Sim. Atenção, macho. Certo. Então, o primeiro caminho, que é o caminho de A, B, E, G, esse caminho, o tempo total dele é de 14. Já o segundo caminho, que é A, C, E, G, ele tem um tempo total de 15. Vou colocar aqui cores diferentes para poder ficar mais didático. O caminho azul aqui tem 14 de tempo, a soma dele é 14. O caminho lá vermelho, ele tem um total de 15. E o caminho aqui laranja, ele tem um total de 17. 17. Beleza. Então, se eu atrasar a atividade B,
que faz parte desse caminho azul aqui, que o total é 14, eu posso atrasar qualquer uma dessas atividades, ou seja, a B e a E, em até uma unidade de 2 tempos. 2 não, 3 tempos. E por que isso? Porque eu posso colocar, por exemplo, agora aqui, ao invés de ser 1, eu posso colocar 2. E aí, eu colocando 2, eu vou fazer a soma novamente. 3 mais 5, ou 3 mais 2, 5, mais 4, 9, mais 6, 15. Então, eu ainda vou estar dentro do tempo máximo permitido para o projeto. Eu atrasar essa atividade, mudar ela de 1 para 2, não vai fazer diferença nenhuma para mim no meu tempo total, porque o tempo total que eu estabeleci foi 17. A mesma coisa se eu colocar, voltando aqui para de 2, colocar aqui 3. Vou atrasar. Essa atividade eu estimei que era essa atividade C, né, aqui, eu tinha estimado que o tempo dela ia durar 3 horas, ou 2 horas, mas ela acabou durando 3. Ai, meu Deus, agora vai atrasar meu projeto? Não. Por que não vai atrasar o projeto, professor? Porque esse caminho, todas as atividades vão ser executadas, mas o atraso dessa atividade, ela não faz diferença. Por que ela não faz diferença? Porque ela não faz parte do caminho crítico. Então, ela não faz parte do tempo máximo necessário para executar o projeto. Certo, João? Júnior vai ficar um pouquinho mais difícil de entender agora. Certo, professor. Mas conseguiu entender por que a gente pode atrasar nas outras atividades e na atividade do caminho crítico a gente não pode. Por exemplo, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, aqui ao invés de ser 3, eu colocar 4, eu vou somar 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 6, 18. E aí, o meu projeto que estava estimado para, no máximo, 17 dias, eu aumentei para 18 dias. Então, o fato de eu ter atrasado essa atividade, ou seja, de eu ter consumido mais tempo na atividade D, que faz parte do caminho crítico, fez com que a data estimativa do meu projeto ficasse furada. Então, a gente cria o diagrama de setas, colocando as atividades com os seus tempos, e depois a gente soma o tempo de todas as atividades. O caminho que tiver o maior tempo é o caminho crítico do projeto. E o que isso tem a ver? Isso quer dizer que essas atividades do caminho crítico, elas merecem toda a atenção do mundo, de toda a equipe. Elas não podem, de forma alguma, sofrer atrasos. Porque se uma delas sofrer atraso, você vai entregar o projeto fora do prazo acordado, ou fora do prazo necessário para poder entregar conforme você se programou. Certo, pessoal? Então, Certo, professor. digamos que está tudo tranquilo aqui. Passamos para cá. Então, só revisando a questão do texto. Esse diagrama do caminho crítico, que é o que a gente está fazendo, ele vem do diagrama de procedência que a gente fez na aula passada. E ele combina justamente essas técnicas de PERT e de CPM. Esse caminho crítico de um projeto, ele faz referência sobre uma sequência que não contém folgas. Ou seja, é a soma de todas as datas mais longas. Então, essa soma vai ser o tempo que tu vai passar para o teu cliente. Vai dizer, olha, meu projeto ele tem a estimativa de terminar em 17 dias, como foi o caso aqui do nosso projeto. Por isso, caso alguma atividade desse caminho, que faz parte desse caminho, atrase, o projeto como todo ele também vai atrasar.
E aí, para a gente calcular o caminho crítico, a gente tem que só somar essas durações de todas as atividades, e o caminho que tiver a maior duração é, de fato, o caminho crítico, né? A partir dessa criação, aqui, tá, aí o slide lá mostra para a gente o que eu já tinha mostrado, que é a questão da folga, né? A folga do caminho. Acabei escrevendo, foi em cima desse aqui, pensei que eu estava escrevendo em cima do outro. A folga do caminho, o que são essas folgas? São justamente as atividades que a gente vai poder atrasar, que essas atividades, no final das contas, ela não vai nos influenciar em nada. Ela não vai... O fato de atrasar a atividade B, C e E não vai influenciar no tempo total do nosso projeto, certo? Porque elas não são atividades do caminho crítico. Então, como é que funciona a questão das estratégias de atrasos? Então, em casos de emergência, né, quando um projeto está atrasado, e isso acontece muito, o gerente de projeto ele pode usar duas técnicas, que é compreendida em a compressão, que é a diminuição do atraso do projeto pela inclusão de mais pessoas, mas isso nem sempre dá certo, não é todo tipo de natureza de projeto que isso vai dar certo, mas, por exemplo, se você está construindo uma casa e o projeto da casa atrasou, você chama mais pedreiro, beleza, nessa situação dá certo, mas quando você está, por exemplo, construindo um software, você assim, o software atrasou, chama mais gente para poder ajudar. Nem sempre está certo, porque até tu explicar para esses novos programadores o que vai ser feito, determinar, ele entender, ele compartilhar as opiniões, não concordar, pode fazer até com que o projeto atrase mais ainda, mesmo trazendo mais gente. E a outra estratégia é o que a gente chama de paralelismo, que é justamente a execução de uma atividade do projeto ao mesmo tempo que outra, mesmo que seja a sua predecessora. Então, é você tentar ali construir, por exemplo, tu está construindo uma casa, aí você viu que o projeto atrasou. Você está ali na situação de construir as paredes e você vai tentar começar logo a construir o telhado, mesmo sem todas as paredes prontas. O ideal seria primeiro construir todas as paredes, mas o projeto já está atrasado e tu precisa ganhar tempo. Então, tu vai fazer atividades em paralelo. Como é que a gente faz isso? Constrói, aí isso vai depender muito de projeto para projeto, mas no caso do projeto de uma casa, rapaz, constrói primeiro um quarto e constrói logo o telhado desse quarto. Depois constrói as paredes as outras paredes da casa. Porque esse quarto, se tu construir ele, a gente consegue fazer o telhado em cima dele. Então, tu já vai estar fazendo duas atividades de forma paralela. Então, ambas essas técnicas, elas aumentam o risco que comprometem os custos do projeto. Não tem para onde correr, né? Se aconteceu um atraso, provavelmente vai ter algum tipo de perca. Alguém vai perder. Ou o teu cliente vai ter que investir mais dinheiro, ou você vai ter que tirar do seu lucro que você estava planejando, mas alguma coisa vai ter que acontecer em relação a isso. Então, essas técnicas, elas aumentam o risco de comprometer o custo do projeto. A primeira, da compressão, pelo fato de colocar mais pessoas, sendo que você vai receber o projeto tem um orçamento, o mesmo orçamento. E já essa segunda do paralelismo, que é ainda mais arriscado, porque aumenta a possibilidade de ter um retrabalho. Por exemplo, o telhado não ficar bom porque tu adiantou o serviço dele e lá na frente, quando tu for juntar as duas pontas do telhado, esses telhados eles não vão casar. E aí tu vai ter que ter todo um retrabalho. Então, tanto a técnica de compensar atrasos da compressão quanto o paralelismo, a compressão chamando mais pessoas e o paralelismo executando várias atividades ao mesmo tempo, pode trazer riscos. Mas quando o projeto já está atrasado e tu precisa tentar colocar ele nos eixos, é dessa forma que a gente pode tentar organizar. Pessoal, toda essa estratégia que a gente traçou,
nesse estudo é para poder chegar nessa parte da criação do cronograma, né? A palavra cronograma, cronos, que quer dizer tempo, e grama, que vem de desenho, de grafia, ela tem o objetivo de organizar aquelas informações que a gente pegou e colocar em um quadro para a gente poder perceber aquilo que a gente planejou, se está ocorrendo conforme aquilo que a gente, de fato, está executando. Então, depois a gente fez toda essa estimativa de duração das atividades por meio lá daquela fórmula. Depois que a gente fez, a gente criou os gráficos de precedência, verificou o caminho crítico, verificou a sequência das atividades, a duração de cada atividade, levou em consideração os recursos, porque quando a gente fez lá o diagrama de precedência, a gente colocou os recursos. A gente pode, de fato, a partir daí, criar um cronograma para poder a gente acompanhar o tempo do projeto de forma mais efetiva. Mas o que é um cronograma? É nada mais, nada menos do que uma lista de atividades em ordem sequencial, ou seja, como de fato as coisas vão acontecer, que vai demonstrar, inclusive essa ordem, a dependência entre as coisas, né? Ou seja, a dependência entre as ações, os recursos e os valores de cada atividade. Normalmente, os gerentes de projeto eles utilizam de ferramentas e softwares para poder realizar o controle e visualização do andamento dessas atividades do projeto, ou ainda do gráfico. Um dos gráficos que a gente chama é o diagrama de Gantt, que nada mais, nada menos é do que um cronograma. Um dos aplicativos que a gente pode utilizar para poder executar a criação desse diagrama é o Microsoft Project. O Microsoft Project, a gente coloca uma série de informações e o Microsoft Project ele cria esse diagrama, esse cronograma de forma mais eficiente, mais precisa. Então a gente tem aqui, pessoal, as atividades, instalar cabos, encaixar lâminas na cobertura, instalar o PS, e a gente tem as datas em que as coisas vão ocorrer. E aí esses retângulos pretos, eles representam o que você planejou, que essa ação, ela primeiro vai ser executada. Como é que eu sei que essa ação vai ser primeiro executada? Porque na mesma data, nenhuma das outras ações estão marcadas aqui nos retângulos embaixo. Não tem, só tem elas. Então, essa data vai ser a primeira, e essa atividade vai ser a primeira a ser executada nessa data. E aí ela vai ser executada durante 2 dias, e depois no terceiro dia, que é o dia 20, a gente vai partir para a segunda ação, que ela vai demorar 3 dias sendo executadas, para aí sim realizar a última ação, que vai demorar aí 6 dias para ser executada. Esse retângulo é o planejamento. E esse X que a gente está vendo aí embaixo do retângulo é justamente o controle de como as coisas aconteceram. Eu planejei 2 dias, mas foi de fato executado em 3. Isso é importante para a gente poder ter controle dos atrasos em relação ao planejamento. Então a gente pode ver aqui que encaixar lâminas da cobertura, ela demoraria 3 dias e demorou 3 dias. Mas por que ela acabou dia 11 ao invés do dia 4? Porque ela já começou atrasada, ela começou dia 27 ao invés do dia 20. E isso aconteceu porque a atividade de instalar cabos, que foi a primeira atividade, nessa primeira atividade, ela atrasou. Era para pegar somente 2 dias e acabou pegando aqui 3 dias. E aí causou um processo de atraso aqui nessa segunda atividade. Beleza. Mas como é que o projeto terminou no prazo previsto? Tá para a gente ver aqui no final que ele terminou no prazo previsto. Porque a atividade de instalar o PS foi tomada alguma providência. A gente estava planejando para que ela fosse executada em 6 dias. Ela começou atrasada porque a anterior já tinha atrasado, mas a gente conseguiu terminar ela em 5 dias. E aí pode ter havido ou a técnica de compressão ou a técnica de paralelismo, né? A técnica de paralelismo não houve porque não tinha nenhuma outra ação para ser executada. O que houve aí foi a técnica de compressão.
certo? Ou seja, colocou mais pessoas para poder realizar o trabalho. Tranquilo, pessoal? Entenderam todo o esquema para poder chegar no cronograma? Essas duas últimas aulas foi só para a gente poder conseguir chegar nesse cronograma de forma científica, de forma técnica, de forma induvidável, de forma que você possa mostrar para o seu cliente e dizer, olha, eu vou te explicar por que, que o tempo do projeto é esse. E aí você vai mostrar para ele, tintim por tintim, todas as atividades, o tempo que elas levam, o caminho crítico, o que, que pode atrasar, o que, que não pode atrasar, o que, que pode ser feito. E, de repente, ali na visão dele, pode dizer assim, ah, não, mas eu não quero para instalar mais os cabos. Aí diz, opa, então tudo bem. Então a gente vai conseguir entregar em menos tempo. E assim você conseguir entrar em um acordo com o seu cliente em relação ao tempo do projeto. Tudo tranquilo, pessoal? Sim, professor. Deu para entender. Então vamos para uma atividade. Então, você vai desenhar um diagrama de setas, vai calcular os caminhos com o total de tempo para cada caminho, como a gente fez agora, né? A gente colocou lá 14, 15, 17. Vai identificar o caminho crítico, que vocês sabem que é o caminho com maior tempo. Vai calcular o tempo mais tarde, aí vocês vão dar uma pesquisadinha sobre isso. Calcular as folgas e criar um cronograma. De quê? Já vou entregar para vocês boa parte das coisas já feitas. Então, tá aqui já o diagrama não, a tabela que vai ter todas as atividades, já com as atividades predecessoras, certo? E com os tempos. E aí você vai pegar e vai criar a partir dessa tabela aqui, você vai executar essas ações, certo? Eu vou postar isso aqui para vocês no portal, e aí na próxima, no portal não, no WhatsApp, e na próxima aula vocês entregam ele pronto. Deixa eu ver se tem outra atividade aqui. Certo. Então vou colocar isso aqui, vai valer 300 pontos lá no nosso portal, tá, pessoal? Nosso portal não, desculpa, no grupo do WhatsApp. Vou repetir. Isso aqui tudo a gente fez da aula passada para essa aula. Vocês vão desenhar o diagrama de setas. Para isso, vocês precisam saber quais são as atividades predecessoras. Aquele quadro tem. Lá, para você calcular o caminho, todos os caminhos dele, aí você coloca 3. Os caminhos são... Professor, esse diagrama de seta é esse último que a gente fez agora ou é aquele antes que a gente deu na última aula? Não, na verdade, eles são a mesma coisa. Isso aqui é um diagrama de setas, certo? Aqui você tem como calcular os Pode ser caminhos. desse modelo aí, né? Exatamente. Ah, entendi. E aí você vai identificar o caminho crítico, vai calcular a data mais tarde, calcular as folgas. As folgas, o que é a folga? Eu acabei não esquecendo de falar um pouquinho sobre a folga. Mas está bem aqui a folga, porque eu falei sobre o caminho crítico em cima do slide da folga. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil de olhar. A folga, pessoal, é justamente a diferença entre o caminho mais longo, certo? Qual é o caminho mais longo? Esse aqui, A, D, F, G, que dá 17. O segundo caminho é A, C, E, G, que vai dar 15. Então, qual é a folga que esse caminho tem? A folga é 2, porque 17 para 15 dá 2. O outro caminho, A, B, E, G. Então, esse outro caminho, na hora que a gente soma esse caminho, na hora que a gente soma esse caminho aqui, ele vai dar 14. Então, 14, a diferença entre 14 para 17 vai ser 3. Então, qual é a folga desse caminho aqui? 3. É isso. Simples, né?
Então, você calcula os caminhos totais, calcula mais tarde as folgas e faz esse cronograma aqui. Beleza? Eu vou postar para vocês lá Beleza. no WhatsApp. São 20 e 24, a gente tem só 1 hora de aula. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Pessoal, Professor, pode... ali no caso a gente vai determinar os números lá, né? Do tempo do projeto, de acordo com a tabela que você passar, né? Exatamente, de acordo com essa tabela bem aqui. Tá tudo aqui. Vocês não precisam calcular o tempo já está aqui, a duração estimada de cada uma delas. Certo? Não precisa calcular nada, já estou dando mastigado aqui para vocês. Ah, tá. Beleza? Beleza. Certo. Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão com alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar? Pessoal, é importantíssimo. João já falou, mas Júnior, é importantíssimo que vocês façam um desafio nota máxima, tá? Porque isso lá, essa pontuação, esse diagnóstico, ele faz parte da metodologia de ensino da faculdade e ela causa um impacto muito interessante porque vocês acabam falando e estudando o conteúdo de maneiras mais diversificadas, né? São outras formas, além da aula, além dos exercícios convencionais que já se tem, a gente tem essa metodologia que ela é uma metodologia dinâmica, porque de acordo com os teus erros e acertos, ele te prepara outro tipo de exercício, não são os mesmos exercícios para todo mundo. Então, já que vocês já tiraram todas as suas dúvidas, estudem na próxima aula, sessão 2.3, que a gente vai trabalhar sobre viabilidade do projeto. Beleza? Beleza, você vai botar lá no grupo WhatsApp, né? Vou colocar nesse instante. Tá ok. Ok? Então, a gente fica por aqui, que a nossa aula é só 1 hora. Eu entrei lá às 7h15, mas a gente começou por volta de 8h30 só. Mas qualquer coisa, eu estou lá no WhatsApp que vou dar o apoio da mesma forma. Tá bom? Tá ok, Vocês professor. podem, se possível, não sintam-se obrigados. Se vocês puderem ligar a câmera só para poder fazer um print aqui para poder fazer um registro, passa a mão no cabelo aí, tal. Se tiver sem camisa, é só mostrar só o rosto, não precisa mostrar muita coisa. Não vai dar para ligar a câmera aí? Já botei. Não está aparecendo aqui não, João. Acho que a câmera está com problema. João Vitor e João Júnior, os dois são João. Não tá aparecendo não, professor? Não. Parei. Apareceu? Já Não. ativei e desativei. Tá Não. ativado aqui pra mim, né? Não, tranquilo, sem problemas. Não tá aparecendo, acho que deve estar com um. Pode ser até aqui da minha parte também. Mas eu vou só fazer um print então do jeito que está aqui. Tá, beleza. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana e mantenham-se em casa. Até a próxima aula. Beleza, professor. Valeu. Boa Um noite. abraço. Boa noite.